Fala minha galera, SOS História, Professor Pedro Ricciolo com mais um vídeo no YouTube para vocês. E hoje, se você quiser saber tudo sobre Inconfidência Mineira, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu te garanto que vai valer a pena. Eu te garanto que você vai sair daqui, ó, sem dúvida sobre esse assunto. Mas antes, você já sabe, né? Produção, roda a vinheta. Galera, esse momento é muito importante. Nós estamos numa meta de crescer cada vez mais o nosso canal. Precisamos da sua ajuda, do seu apoio. Então, ó, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho também, deixa esse like já no vídeo, beleza, galera? Porque não vai te custar nada. E se você não segue a gente nas nossas redes sociais, segue lá no Instagram, TikTok, estamos desenvolvendo um trabalho maravilhoso por lá. Lembrando que nós também temos um canal no Telegram com muitas listas de exercícios gratuitas, totalmente gratuitas. É só você clicar aqui no link da descrição do vídeo, você vai cair direto lá no canal do Telegram e vai aproveitar todo esse material totalmente 0800. Se você quiser tirar print, você já espera por essa parte, né? Eu sei que tu fica ansioso. Vai deixar tirar print, vai pausar o vídeo, vai tocar a música. Se você quiser tirar print, eu vou sair aqui rapidinho na tela, mas antes, né? Produção, chama a produção, chama a produção, chama a produção. You remember 21st night, September, love was changing the minds, pretenders, while I'm chasing the clouds away. Galera, a Inconfidência Mineira, você gosta, esse é o momento que tu gosta, esse é o momento que tu se empolga. A Inconfidência Mineira, assim como a Conjuração Baiana, que já tem vídeo aqui no nosso canal, faz parte daquelas revoltas separatistas do período colonial, beleza? São revoltas que buscavam a emancipação de Portugal, mas não buscavam a independência do Brasil, mas sim das suas respectivas regiões. No caso da Conjuração Baiana, né, a Bahia, Inconfidência Mineira, Minas Gerais. E a Inconfidência Mineira ela vai ocorrer um pouco antes da Conjuração Baiana, em 1789. E como é uma Inconfidência Mineira, ela ocorre, obviamente, em Minas Gerais, né? Precisa ser gênio para saber disso. Diferente da Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira ela vai ter um caráter um pouco diferente. Enquanto na Conjuração Baiana nós temos ali camadas populares liderando aquele movimento, como, né, alfaiates, soldados, escravos, ex-escravos, na Inconfidência Mineira não. A Inconfidência Mineira ela tem caráter elitista, né? É uma elite ali mineradora que está, obviamente, apoiando aquele movimento, um movimento de caráter elitista e, portanto, vai ter como seus objetivos, suas reivindicações, questões que afetam os interesses daquela elite mineradora que está na região ali das Minas Gerais, que está explorando, que está diversificando a sua produção, a sua economia com manufaturas e tudo mais. Então, a Inconfidência Mineira é um movimento de caráter elitista, beleza, né, galera? Diferente da Conjuração Baiana. Nós temos aí uma grande participação de pessoas com muito poder ali na Inconfidência Mineira. E quais são os motivos, né? O que leva, o que desencadeia essa Inconfidência? Alguns fatores a gente pode apontar aí como os fatores principais para que gere esse desgaste, esse distanciamento, porque a partir de que momento, né, nós podemos apontar que o Brasil começou a construir outros planos diferentes de Portugal? Nesse momento ainda não existe uma questão de identidade nacional, né, de ser brasileiro. Mas a partir desse momento, principalmente, aquele sistema colonial ele começa a entrar em declínio, ele começa a entrar em crise. Então, a Inconfidência Mineira ela faz parte daquele pacote ali de crise do antigo sistema colonial que vai cada vez mais definhando e que isso se evidencia muito a partir do momento em que na colônia a gente começa a ter planos e ideias que se distanciam das ideias e dos planos da metrópole. E alguns motivos são claros aí para que a Inconfidência Mineira ocorra. Então, um dos motivos é a derrama. Gente, a derrama era um imposto que eu já falei lá na aula de Era Pombalina. Se você não assistiu, corre lá para assistir. É um imposto cobrado ali pelo Marquês de Pombal, que foi criado pelo Marquês de Pombal, mas na verdade nunca foi cobrado. E na Inconfidência Mineira eles ficaram em dúvida se cobrariam ou não, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então esse é um dos fatores, aquele imposto ali de quando chegasse aos 100 arrobas anuais, cobraria da própria população e tudo mais. E o que acontece?
A economia mineradora, ela tem prazo de validade. Quando ela se desenvolve ali no final do século XVII, início do século XVIII, ela tem prazo de validade porque aquele ouro, com o tempo, ele vai se esgotando e aquela economia mineradora ela vai entrando em declínio. Só que a metrópole, ela enxergava, na verdade, esse declínio como um contrabando. A metrópole não conseguia enxergar que a colônia, de fato, estava declinando na sua exploração aurífera. E isso muito por conta dessa região das Minas Gerais desenvolver outras atividades que fazia com que a região das Minas Gerais conseguisse ter um bom desenvolvimento, conseguisse bastante dinheiro, né? Era uma região muito próspera. Então a coroa olha com aquela relação ali de não conseguir pagar os impostos, os caras não conseguiam atingir as metas de exploração, e a coroa entende esse não alcance de metas de exploração como um desvio. Ah, eles estão desviando, esses caras estão roubando da gente, então que se dane. Vamos cobrar, vamos apertar sim, vamos cobrar esses caras. Só que, na verdade, a realidade colonial é outra. É uma realidade em que os caras não estão atentos a isso. É uma realidade em que o ouro está declinando, já não era mais tão assim valorizado, e eles começaram a diversificar para outros produtos, né, produzindo manufaturas, não dependendo exclusivamente da economia mineradora. Então, esse é um fator, aumento da cobrança e declínio da exploração. E para piorar tudo, o Alvará de 1785, criado pela digníssima Dona Maria, que vai proibir manufaturas na colônia. Isso afeta diretamente os interesses dessa galera que está aqui na região das Minas Gerais, porque era a galera que, como eu falei, diversificou sua produção e dependia também, precisava dessas manufaturas. Então esses são 3 motivos principais aí. Esse movimento, como qualquer movimento que acontece no Brasil, né, separatista, ele é influenciado por algo. A gente pode apontar aí 2 questões que influenciam diretamente a Inconfidência Mineira. Uma das questões é o iluminismo, que você se está acompanhando aqui no nosso canal do YouTube já está ligado. Que a gente tem vídeo aqui sobre iluminismo, corre lá para assistir, parte 2 vai sair falando sobre os filósofos, mas o iluminismo influencia esse movimento à medida em que existe uma grande parte da elite mineradora que estavam, né, na Europa, estavam tendo contato com aquela corrente filosófica que vai explodir no século XVIII e influenciar o movimento revolucionário também em 1789, chamado de Revolução Francesa. Então, o iluminismo, essa corrente filosófica, ela vai irradiar e entrar nas veias daquela colônia que começa a demonstrar sua insatisfação. A sua insatisfação com a administração de uma coroa que não visa o interesse dessa colônia. E essa colônia que está, obviamente, influenciadas por essas ideias iluministas. E por quê? Porque, como eu falei, existe uma elite que vai para Coimbra, né? Ali em 1787, mais ou menos, de 19 matriculados do Brasil em Coimbra, 10 eram da região das Minas Gerais. Então, obviamente, é um movimento que influencia demais a Inconfidência Mineira. Porque aquela galera começa a olhar para esse cenário e fala assim, cara, a gente está sendo prejudicado. A gente tem uma metrópole que não visa atender os nossos interesses, que não governa para a gente, mas governa para eles. E nós temos o direito, sim, de questionar esses privilégios que eles mantêm. Nós temos o direito de sublevação, como vai dizer o John Locke, e esse direito de sublevação, inclusive, influencia um outro movimento. Um movimento que vai dar início à Primeira República na América, que é a independência dos Estados Unidos em 1776, vai influenciar diretamente a Inconfidência Mineira. Os inconfidentes olham para a galera, para as 13 colônias que começam, né, a lutar pela sua independência após anos de negligência salutar da Inglaterra, e quando a Inglaterra começa a cobrar, olham para essas 13 colônias e falam assim, se eles conseguiram, a gente também consegue. Por que se eles conseguiram, a gente não consegue? Que parada é essa? Tá maluco, rapaz? Se eles conseguiram a independência, nós também vamos conseguir. Então, uma outra inspiração é a independência dos Estados Unidos. Inclusive, eles tentam contato, né, com Thomas Jefferson na França, ali em Limoges, na França, para que houvesse apoio dos Estados Unidos a esse movimento, mas Jefferson estava mais interessado em estabelecer relações diplomáticas e comerciais com a França do que com um movimento que ele não sabia o que era. Esse movimento, portanto, ele tem alguns objetivos, só que o que a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, é que a Inconfidência Mineira ela não pode ser compreendida como um movimento isolado, que acontece do nada, não. Existe uma corrente na história chamada de história global que a gente consegue compreender
a Inconfidência Mineira a partir de uma perspectiva mais macro. Se a gente olhar a Inconfidência Mineira como um movimento isolado que aconteceu, não aconteceu do nada. Existe algo maior, algo num plano maior, algo numa perspectiva mais ampla, que a gente consegue compreender que a Inconfidência Mineira ela está inserida em um processo muito influenciado por esse iluminismo e por esses movimentos liberais de contestação aos poderes vigentes da época. E esses caras tinham alguns objetivos. Um dos objetivos deles era colocar a capital da República em São João del Rei, como eu coloquei aqui, ó. E como era um movimento influenciado pelo iluminismo, obviamente eles vão dar ênfase à razão, ao conhecimento. Então o que eles queriam? Criar uma universidade. Universidade em Vila Rica. Se eles questionam a proibição de manufaturas pelo Alvará de 1785, não preciso nem dizer que eles vão querem liberar, um dos objetivos era a liberação de manufaturas. E como era um movimento de emancipação de Portugal, e caso fosse necessário teria que ter guerra, como foi o caso dos Estados Unidos, vamos criar uma fábrica de pólvora. Esse era um outro objetivo, a criação de uma fábrica de pólvora. Inclusive a estratégia de defesa montada por eles em caso de guerra era uma estratégia de defesa da mesma forma que foi utilizado nas 13 colônias. Liberdade para os escravos nascidos no Brasil. Como eu falei, é um movimento elitista, então não é um movimento que visa abolir a escravidão como um todo, mas visa acabar com a escravidão, né, dos nascidos na colônia, mas não da escravidão como um todo, como é no caso da Conjuração Baiana. Formação de uma milícia nacional. Essa milícia nacional seria formada por cidadãos ali da região das Minas que substituiriam o exército nacional português que ficava na região. Não preciso nem falar para quê, para ser uma forma de defesa ali em caso tivesse que lutar contra Portugal. Então, esses são alguns dos objetivos aí principais dos Inconfidentes, caso o plano fosse implementado. Quem é que participa desse movimento? Existe uma elite ali, mas existe uma diversidade de participantes. Por exemplo, nós temos padres como Oliveira Rolim, que vai participar. Nós temos ali uma elite mineradora, advogados como Alvarenga Peixoto, que vai estar envolvido no movimento. Né? Nós temos ouvidores como o Tomás Gonzaga, que vai estar diretamente envolvido com o movimento. Então, ou seja, os participantes, na sua grande maioria, eram ricos. Eu não preciso falar que nós temos aí um alferes muito conhecido, Joaquim José da Silva Xavier, o nosso famoso Tiradentes. Então, os participantes desse possível movimento que não chega a acontecer, a Inconfidência Mineira não chega a ser concretizada, eram pessoas com poder aquisitivo, pessoas influenciadoras ali na região. Qual era o plano desses caras? O governador que tinha acabado de assumir, o Visconde de Barbacena, ele entra no poder e ele fica muito em dúvida se ele cobraria a derrama ou não. A derrama era aquele imposto de cobrar da população quando alcançasse o 100 arrobas. Só que era um imposto que nunca havia sido cobrado. O que o Barbacena pensa? Se eu colocar esse imposto agora, se eu cobrar, eu vou prejudicar todo mundo. Eu vou quebrar as pernas de todo mundo, e não só isso. Quem é prejudicar, enfim, ele não estava preocupado. Ele estava preocupado na sua impopularidade que ele ia conquistar e quantos levantes aquilo ali não podia gerar. E aí, o plano, caso acontecesse, era implementar o golpe no dia em que a derrama fosse cobrada. Esse era o plano dos Inconfidentes, que não se comunicavam por meio de documentos, tá? Não existe documentos sobre a Inconfidência Mineira entre eles, ali, os envolvidos. É um movimento que a gente tem muitas restrições em questões documentais com relação aos participantes, porque eles não documentavam nada. Eles não falavam, eles não se comunicavam por meio de papéis para não dar aquela suposição de uma sedição. Os caras eram espertos, irmão. Os caras eram bravos. Eles não se comunicavam com papéis, por isso eles eram confidentes. Confidentes não utilizando nenhum tipo de documentação para não dar nenhuma brecha. Só que aí o Barbacena decide voltar atrás, decide não cobrar a derrama. Só que um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis, que era participante do movimento, ele fala assim, ó, é o seguinte, chega no Barbacena, me lembro como se chega no Barbacena, cara, queria te falar uma coisa. Ele, que isso, rapaz, corta a produção, joga uma música, corta a cena, produção, atuação, vai. Barbacena, pô, irmão, queria te falar uma coisa, cara. Tem uma rapaziada,
Não vou te falar, não. Que isso, Joaquim? Pode falar, pô. Confia em mim. Pô, pode falar, solta a voz, pô. Solta o gogó. O que é, pô? Não, é o seguinte, tá rolando um esquema aí pra te derrubar e pra derrubar o governo. Só que eu só te conto se você perdoar as dívidas que eu tenho. Porra, é isso? Você precisa de perdão de dívidas? Deixa comigo, pô. Tá tranquilo, eu te perdoo. Perdoado, dívidas perdoadas. Então é o seguinte, ó. Tem uma rapaziada que tá querendo te derrubar e eu te falo os envolvidos e aí você pode acabar com o movimento já que você falou que vai perdoar minhas dívidas. Volta pra cá. Joaquim Silvério dos Reis era um cara que tinha muitas posses, mas estava com muitas dívidas e com risco de perder suas terras. O que ele faz? Ele faz uma troca. Ele denuncia o movimento em troca, né, do perdão das suas dívidas. E aí o Barbacena começa a procurar os envolvidos antes do movimento de fato se desdobrar e acontecer. Sabe o que vai acontecer? O movimento vai ser desdobrado, vai ser reprimido antes de acontecer e 10 vão ser acusados, né? Inclusive eles seriam mortos, mas aí a coroa fala assim, calma, vai ser muito chocante matar todos eles. Vamos prendê-los, né? Vamos exilá-los e tudo mais, mas não vamos matar todos, até porque existia um grande poder aquisitivo ali envolvido. Mas vamos colocar um como exemplo. E esse um como exemplo é o conhecido Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, que vai ser morto no Rio de Janeiro em 1792 para servir de exemplo. Sua acusação sai em 1792, é morto, vai ser enforcado, esquartejado e o seu corpo vai ser levado para Minas Gerais, para ser distribuído ali pelas partes da cidade. A sua cabeça vai ser fincada na Praça Central de Vila Rica. Ela inclusive some no meio da noite, né, abrindo margem para muitas pessoas questionarem se de fato Tiradentes morreu mesmo. Mas muitas pessoas comentam o porquê de Tiradentes, o porquê da escolha de Tiradentes. E muitas pessoas atribuem essa escolha da coroa pela sua condição financeira. Mas a Lilia Schwartz, ela faz uma observação muito interessante no livro Brasil, uma biografia, que é o fato do Tiradentes ser um cara extremamente popular. Em todas as vias, todas as vielas, todas as ruas, todos os lugares que se passava, as pessoas conheciam o Tiradentes. E isso era muito mais fácil de matar uma pessoa conhecida para que a notícia, a informação da sua morte se disseminasse mais rápido. E as pessoas ganhassem um temor. Olha só, as pessoas que atentam, que tentam alguma coisa contra a coroa, olha o que pode acontecer. Tiradentes é morto, servindo de exemplo, e lá na República vai se tornar mártir, né? Vai ter a sua imagem reconfigurada e se tornar um dos grandes símbolos da República Brasileira a partir de 1889. Chegando ao fim, o movimento da Inconfidência Mineira. Beleza, minha galera? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber os vídeos novos, curte esse vídeo também, porque você vai ajudar a gente, segue a gente nas nossas redes sociais. Produção, já solta a música que a gente vai embrasar.